A partir de agora eu converso com o deputado federal do Rio de Janeiro, Eduardo Bandeira Melo. Eduardo já foi inclusive presidente do Flamengo, irá avaliar, claro, a CPI das apostas esportivas. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao Jovem Pan News. Obrigado, Daniel. Prazer enorme estar falando aí com os amigos da Jovem Pan. Pois é, atualizando ao que tudo indica, então, essa CPI, esse colegiado deve ser instalado então na próxima terça-feira. Serão 34 membros, mesmo número de suplentes. Agora, em meio a essas denúncias de manipulação de resultados de jogos, participação de jogadores, pelo menos há indícios, então eu gostaria que o senhor nos adiantasse, nos contasse como deve ser a atuação desse colegiado e quais são os objetivos pontuais dessa CPI. Objetivos, Daniel, são no sentido de coibir, de erradicar esse tipo de delito que está acontecendo agora, que provavelmente já acontece há muito tempo, né, como vocês mesmo estavam comentando aí, mas agora ficou evidente, né, a partir daqueles casos surgidos no Vila Nova, né, o presidente do Vila Nova, que é inclusive um policial da área de inteligência, para nossa sorte, né, ele desvendou o assunto, né, pelo menos até onde ele tinha alcance no Vila Nova, mas agora nós temos a obrigação de trabalhar para que isso daí seja minimizado ou, de preferência, erradicado do futebol brasileiro, porque, afinal de contas, futebol é uma coisa muito séria, apesar de ser um esporte, um entretenimento, futebol muitas vezes é o principal ponto de contato com a realidade de boa parte da população brasileira. Crianças, jovens, pessoas humildes, têm no futebol o principal ponto de contato com a vida. Então nós temos que trabalhar para que o futebol seja, sim, levado a sério. Não só como esporte, mas também como uma coisa que é profundamente cara a toda a nossa população. Agora, deputado, claro que muitas questões, a própria programação ainda serão definidas no início dos trabalhos, mas eu presumo que o senhor e outros parlamentares que integrarão essa comissão parlamentar de inquérito já ventilam nomes para serem chamados, né? A comissão deve convidar envolvidos nesse esquema de manipulação de resultados, sei lá, dirigentes, jogadores, árbitros de futebol. Queria que o senhor adiantasse um pouco o que a gente pode esperar dessa comissão. Daniel, a comissão vai ser instalada provavelmente essa semana, então tudo isso vai ser planejado e discutido depois que a comissão estiver instalada. Mas é óbvio que nós vamos ter que ouvir todas essas pessoas envolvidas, né, não só os atletas, mas também dirigentes e até vamos ter que ouvir também pessoas cuja participação nos acontecimentos apareça a partir das nossas investigações. Então, você pode ter certeza que ninguém vai ficar de fora, não. O objetivo é construtivo. O objetivo é garantir a lisura dos nossos campeonatos, das nossas competições. Pois é, agora, deputado, esse escândalo de manipulação de resultados no futebol, ele acontece justamente no momento em que o Ministério da Fazenda envia à Presidência da República uma medida provisória com o objetivo de regulamentar essas casas digitais de apostas. O senhor entende que pode haver conflito de interesses ou a CPI pode, de alguma maneira, colaborar com o fechamento desse texto da medida provisória? Não, com certeza o objetivo vai ser de colaboração. Acho que existe uma feliz coincidência, né? Porque provavelmente a manipulação de resultados esportivos já acontece há muito tempo, né? E agora que nós ficamos sabendo. Você deve lembrar que em 2005 nós tivemos um escândalo, né, envolvendo arbitragem de apostas, que inclusive modificou o resultado do Campeonato Brasileiro. Isso já tem 18 anos atrás, né? Não é crível que nesses 18 anos, né, tudo tenha se interrompido e só agora retomado. Então nós temos que assumir, né, que isso existe há muito tempo, que nós temos que acabar com isso. Agora, é muito feliz, né, eu diria que é uma sorte nossa que exatamente nesse momento o Ministério da Fazenda está preparando uma medida provisória que vai ser analisada na mesma Câmara, né, que está e no mesmo Senado, né, no Parlamento, que vai estar promovendo a CPI.
Então, acho que são duas iniciativas complementares e uma pode ajudar a outra com certeza. Tá? Então, no texto da MP, certamente já virão algumas salvaguardas que vão nos ajudar a acabar definitivamente com esse problema. Ora, para além da CPI, eu conversava há pouco, o senhor deve ter acompanhado com o nosso comentarista Alfredo Scaff, e ele chega a ventilar a possibilidade de suspensão dessas casas de apostas no período de investigação, aguardando justamente o desfecho dessas investigações. E outros operadores do direito e também jornalistas, analistas esportivos chegam a falar em paralisação dos campeonatos. Eu queria escutar o senhor acerca dessas duas possibilidades. Seria crível parar campeonatos que possivelmente tenham sido impactados com esse esquema ou até a suspensão das casas de apostas? Daniel, eu entendo, eu ouvi o comentário aí do Alfredo Scaff, entendo o respeito, eu não acredito que seja o caso, tá? Até porque se você parar o campeonato, você não vai parar o movimento de apostas. Você tem movimento de apostas em vários campeonatos no mundo inteiro e acho que não é assim que a gente combate esse crime, porque é um crime. Tá? Nós temos que trabalhar para regulamentar isso, né, e a partir da regulamentação definitivamente acabar com tudo isso. Até porque, né, nós sabemos, né, é fácil imaginar que isso daí já vinha acontecendo. E agora nós temos a oportunidade de acabar com isso. Não imagino que seja o caso de interromper todas as competições, né, para aí sim tentar uma solução ótima que vai acabar com tudo. Vamos tratar do assunto com critério, com cuidado, com rigor, mas não acredito que seja o caso de interromper as competições. Agora, deputado, nós temos noticiado aqui o movimento de alguns clubes, né, que estão inclusive encerrando contratos com atletas que foram denunciados. O Atlético Paranaense rescindiu o contrato de 2 atletas. Hoje demos a informação que o Coritiba também fará a mesma coisa com um outro jogador que foi denunciado. Eu queria uma avaliação, já que o senhor, além de parlamentar, além de deputado, foi dirigente de clube, quais são os possíveis prejuízos para os clubes brasileiros em meio a esse escândalo de manipulação de resultados? Eles podem, de certa maneira, desestimular o torcedor a comprar o seu ingresso, visitar o estádio, prestigiar o seu time? Não, Daniel, eu acho que esses 2 exemplos que você citou aí, do Atlético Paranaense e do Coritiba, são altamente elogiáveis. Tanto o Atlético Paranaense quanto o Coritiba estão desligando atletas que são extremamente importantes do seu elenco, atletas que custaram caro. Isso certamente vai trazer um prejuízo momentâneo nas finanças desses 2 clubes. Mas eu acho que isso também vai garantir que os seus torcedores e nós, todos, amantes do futebol e consumidores do produto futebol, vamos ter certeza de que essas 2 agremiações, eu acredito que as outras também vão no mesmo caminho, estão tratando do assunto com seriedade, inclusive encarando prejuízos momentâneos para salvaguardar aquilo que eles têm de mais caro, que é a credibilidade. Tá certo. Eduardo Bandeira de Mello, deputado federal pelo PSB do Rio de Janeiro. Estamos tratando da CPI das apostas esportivas, que deve ser instalada na próxima terça-feira. Deputado, eu peço licença para convidar também Alfredo Scaff, o nosso comentarista, para formular uma pergunta ao senhor. Scaff, à vontade. Boa noite, deputado. Deputado, o senhor não acha que a CPI ela acaba se confundindo com as investigações policiais, até porque trata-se de cometimento de crimes, de uma fraude com relação ao sistema de apostas? O senhor não acha que o Legislativo poderia gastar um tempo para legislar especificamente e punir essas pessoas que fraudam esse sistema especificamente como um todo? Porque, na verdade, é um cassino de aposta online. Na verdade é isso, o risco é o mesmo de que qualquer aposta numa loteria, na Mega Sena e outros mais. Mas diante da amplitude das pessoas que vão nesses sites, da facilidade do celular, inclusive de menores, para regulamentar esse tipo de coisa,
O senhor não acha que a legislação específica precisava ser um pouco mais célere ao invés de uma CPI? Isto é, a CPI vai trazer algum resultado? Não seria melhor a gente investir esse tempo numa legislação que punisse duramente o fraudador disso? Eu acho, Alfredo, que o resultado da CPI vai ser exatamente isso que você está sugerindo. Nós vamos evoluir para medidas drásticas dentro da legislação. Acho que todas as CPIs, né, sempre sofrem esse tipo de questionamento, né, de que como a Polícia Federal está apurando, como o Ministério Público está apurando, não precisaria da CPI. Mas eu acho que no nosso caso nós vamos contribuir com o Ministério Público, vamos contribuir com a Polícia Federal, e essa ação paralela vai ser benéfica para todo mundo. Esse exemplo que você citou aí da Mega Sena, das loterias de uma maneira geral, isso efetivamente isso está ainda à disposição da população e pode causar determinados problemas, mas existe uma diferença, porque quando você aposta na Mega Sena, ou se você joga na roleta, se o jogo fosse proibido, fosse permitido no Brasil, você não está apostando em cima de um evento externo, sobre a qual você não tem governabilidade. No caso, quando nas apostas esportivas, você está apostando num jogo de futebol que é disputado por duas equipes que não tem nenhuma relação com a questão das apostas. Mas é exatamente por isso que vamos dizer, a coisa fica mais grave, porque aí nós estamos tratando com profissionais, possivelmente com dirigentes, quem sabe com árbitros, né? Eu espero que não, que podem interferir no resultado de um evento sobre o qual está se apostando. Tá? Então, o trabalho que nós vamos ter pela frente realmente não é nada fácil, mas é necessário. Nós vamos ter que cuidar disso tudo que você falou e eu concordo. Então, agora, deputado, para encerrar, já que o senhor vislumbra uma sugestão de um projeto de lei justamente para que a Câmara Federal possa apreciar após a realização dessa CPI, também queria questioná-lo se a criação de uma agência fiscalizadora poderia estar também nesse projeto de lei, já que outros países do mundo têm órgãos específicos para regulamentar e também fiscalizar toda a questão que envolve apostas esportivas e cassinos. Poderia ser uma saída ou o senhor vê na Caixa Econômica Federal o órgão adequado para isso? Então, Daniel, quando eu falei que a CPI poderia ensejar movimentos futuros de mudança na legislação, isso acontece com toda a CPI, acontece no movimento normal do Congresso. Mas a própria MP, que vai estar sendo gestada no Ministério da Fazenda, já traz, provavelmente, algumas medidas de salvaguarda, algumas mudanças de legislação, que podem vir a ajudar a coibir essas práticas delituosas. E, além disso, também outras propostas legislativas paralelas. Eu mesmo, quando surgiu a denúncia do Vila Nova, eu apresentei um projeto de lei aumentando as penas para os casos de jogadores, treinadores e árbitros que pudessem vir a se envolver em questões dessa natureza. Mas é claro que, passado o trabalho da CPI, a gente pode apreciar, pode aprofundar ainda mais o rigor dessa legislação. E com relação à agência regulatória, eu acho que é uma medida interessante. Se eu não me engano, o que deve vir aí na medida provisória é que essa ação regulatória estará embutida no próprio Ministério da Fazenda. E tem, inclusive, recursos previstos na tributação da movimentação de apostas para financiar o trabalho dessa agência regulatória, que pode estar embutida no Ministério da Fazenda ou pode, como sugeriu o Alfredo, é uma solução viável também, respeitável, ter uma agência externa. Perfeito, eu quero agradecer demais a participação do nosso convidado, Eduardo Bandeira de Mello, deputado federal do PSB do Rio de Janeiro, tratando justamente
dos detalhes da CPI das apostas esportivas. Deputado, muito obrigado pela gentileza em atender ao convite da Jovem Pan News. Volte mais vezes e bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço, Daniel, Alfredo, foi um prazer falar aqui com a Jovem Pan. Perfeito, um grande abraço e até a próxima.